Boa noite. Meu nome é Ana Maria. Já tenho 52 anos e moro em Jacobina. Sou mãe e avó, só que mesmo depois de 38 anos, ainda me lembro da noite de terror que eu passei naquela época. A avó, Juliana, já era viúva. A minha mãe já morava aqui em Jacobina. Só que eu e meu irmão mais velho, chamado Rodrigo, ficamos morando com nossa avó em Serranolândia, Bahia. Mas apesar de receber o dinheiro da pensão de minha falecida avó, a minha avó precisava trabalhar para poder sustentar a casa, que já era cheia de gente. Além dela, moravam na casa uma tia mais duas primas, que são filhas da minha tia, eu e meu irmão. Já na zona rural do município, ficava numas terras que pertenciam a um conhecido de avô chamado Hamilton. E esse homem tinha uma casa de farinha e de vez enquanto minha avó juntou com outras mulheres para trabalhar limpando a mandioca e fazer farinha. Mas para ir da casa que a gente morava até o terreiro, esse Hamilton tinha 3 estradas diferentes. A rodagem que passava carro, uma estrada que atravessava um pedaço de rio e um caminho estreito que passava por dentro de uma mata. Como a gente sempre ia para a roça, caminhando até minha avó, Dona não era abandonada, pelo contrário, nela morava um homem todo estranho, que vivia sozinho e apenas de vez em quando ele aparecia na cidade. Mas o pior era que quando a gente passava perto da casa dele, eu mesmo ficava falando piadas de mau gosto, principalmente para mim. Para a estrada, percebi que aquele homem que estava se aproximando com uma maior cara limpa. Ele chegou e ficou na beira da porta, dando prosa com seu Hamilton, mas ele não tirava o olho de mim, e na hora eu tremia de medo, pois o olhar dele era de um demônio. Só que eu precisei sair da casa de farinha para ir em uma privada que ficava lá atrás. Quando eu passei perto de onde ele estava, só senti a mão pesada agarrando o meu braço e em seguida falando que ia me dar um cheiro. Eu não sei como aconteceu, mas de repente meu irmão, que era um rapaz novo, correu e avançou em cima do homem, gritando para ele me largar e falando que ia matá-lo, ou infelizmente ficou dando risada, falando que de um jeito ou de outro eu ia casar com ele. Nessa hora
seu Delindo pegou um porrete e enfrentou aquele homem ameaçando quebrar ele no cacete se ele não soltasse. O homem então largou meu braço, mas falou que ali tinha muita gente corajosa. E em seguida saiu andando pela porteira e seguiu pela estrada de onde veio, como se fosse voltar para sua casa passada. A confusão, voltamos ao serviço e como tinha farinha a ser torrada, o pessoal comuniu de dormir por lá e terminar o serviço logo cedo. Ainda no escuro, a casa de seu Hamilton era pequena, não cabia todo mundo, por isso meu irmão e o seu Dolindo falaram que iria dormir na casa de farinha mesmo, enquanto eu, minha avó e a Dona Maria ficamos na casa de seu Hamilton. E Dona Dalia, a esposa dele, e os filhos naquela noite fizeram uma fogueira no terreno da casa. Dona Dalia entendeu 2 esteiras e a gente ficou por lá dando prosa e comendo carne assada com farofa d'água fria e cebola. E o tempo foi passando até que já perto das 9 horas alguma coisa se aproximou do terreno da casa. Por dentro da mata ficava do outro lado da estrada. Seu Hamilton tinha cachorro de porte médio para grande, mas eles eram mansos com a gente. Só que ao perceber que alguma coisa estava à espreita, os cães se levantaram e começaram a latir. Ficaram arrepiados e olhando fixo na direção da mata, como se estivessem enxergando alguma coisa. Na mesma hora, seu Hamilton levantou de onde estava sentado, foi na despensa da casa, pegou uma arma interna e depois chamou o seu Deolindo. E os dois foram averiguar o que estava acontecendo. Quando chegaram perto da porteira, escutaram um estrondo, como se algum animal bem grande tivesse saído correndo no meio do mato, pois de onde a gente estava deu para escutar os galhos secos sendo quebrados. Nem se Hamilton, nem se Deolindo passaram da porteira, ficaram conversando como se soubesse o que estava lá dentro da mata. Só que os cães não ficaram esperando, entraram latindo muito. Só que pouco tempo depois voltaram então. Seu Hamilton falou que deveria ser alguma caça e que eu não precisava me preocupar. Eu entrei na casa dele para beber água e lá dentro escutei ele falando baixo com a minha avó. E esse Deolindo, que era melhor ele e meu irmão dormirem na casa, que tinha portas mais fortes, feitas de madeira de lene. Antes de dormir, seu Hamilton pegou outra espingarda, carregou com pólvora e chumbo e entrou para o seu Delindo, que ficou junto com meu irmão dormindo na sala da casa dele. A casa então, trancada todas as portas e janelas, e ainda colocava travas de madeira para reforçar a gente. Foi cada um para o seu canto. Eu dividi o colchão com minha avó e logo peguei no sono. Mais tarde, já perto da meia-noite, os cães começaram a latir e a rosnar como se alguém estivesse no terreiro da casa. Na hora eu acordei e chamei minha avó, mas ela apenas falou eu ficar quieta e rezar. Depois disso começou um barulho, como se alguém estivesse rodeando a casa, pois batia nas janelas e na porta. Eu senti que tirando de mim e meu irmão e as crianças que tinha na casa. Os adultos todos já sabiam do que se tratava.
mas não quiseram falar. Os cachorros latiam muito, mas não avançaram. E eu não consegui dormir e comecei a chorar baixinho, pois não sabia o que estava acontecendo no quarto. Escutei a voz do Seu Milton e seu Delino conversando na sala de casa, mas se ele sequer acendeu um cardeiro para não chamar a atenção do que estivesse lá fora. Mas o pior foi que eu tive a ideia de levantar e abrir um pouco a janela do quarto. Mas quando coloquei a mão na trava, senti uma fungada no meu pé da janela, que quase desmaiei de medo. Em seguida, aconteceu uma batida bem forte na porta da frente e um urro que até hoje me arrepio quando lembro. Mas por sorte, o animal, ou seja lá o que fosse, desistiu e correu, não voltou mais naquela noite. Quando o dia amanheceu, a porta tinha marcas de garra que quase atravessaram a madeira. Mas não foi só isso, pois dentro da casa de farinha estava tudo revirado. A pumba que minha avó deixou cercar estava derramada, e até o pau da prensa que estava fora do lugar. Todos ali ficaram assustados, mas ainda tentaram fingir que estava tudo bem. Trabalhamos o restante da manhã e no começo da tarde nós ficamos esperando um carro do Seu Milton. Tinha fretado para pegar a farinha e levar para a cidade, que só chegou já perto de escurecer. Como no carro não cabia todos, eu, meu irmão e seu Deolindo fomos embora a pé. Apressamos o passo, passamos em frente à casa do homem que tentou me agarrar, e ele estava sentado em uma pedra, fumando um cigarro. Após 10 minutos, mais ou menos, começamos a escutar barulhos vindos lá dentro da mata. Seu Delindo só falava que era para a gente não parar de andar. Já estava escuro, a lanterna do meu irmão carregava, ia clareando o caminho. Então escutamos muros, nada a poucos metros atrás de nós. Meu irmão apontou a lanterna e àquela hora eu vi no meio da estrada um cão negro, com pelos raleados, mas com uma feição que lembrava a Dilma. Pessoa, antes mesmo dele nos atacar, seu Delindo apertou o gatilho e berro que a criatura deu, ele acertou em cheio, mas a gente não foi conferir se ele acertou ou não. Apenas saímos correndo desesperados. Graças a Deus, aquela coisa não foi atrás de nós. E um pouco mais à tarde, chegamos em casa. Mas quando minha avó soube do acontecido, ela agradeceu a Deus por nós três termos chegado com vida. Depois disso, minha avó nunca mais ficou na casa de farinha durante a noite. E quando precisava trabalhar, Seu Hamilton tinha que fretar um carro para levar a gente pela estrada de rodagem. No outro ano, infelizmente, minha avó adoeceu e todos nós viemos morar aqui em Jacobaina para poder cuidar melhor dela. Até onde eu sei, o infeliz que tentou me agarrar ficou morando lá na mesma casa, até que um dia desapareceu sem deixar qualquer rastro. Minha avó nunca me falou sobre a criatura que rondou a casa naquelas noites, mas hoje, já adulta, eu sei que a coisa que era homem que vivia naquela casa, no meio da mata, e se tratava de um lobisomem. Boa noite.